Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal neste sábado, 21 de março de 2026. 21 de março é o fim do verão, né? O último dia do verão. E nessa madrugada entra o outono, né? Ainda bem, né? Nos dias de hoje eu não estou gostando mais tanto do verão, porque o calor é sempre de lascar, né? Aqui em São Paulo é terrível quando faz muito calor, né? A gente não tem praia para se refrescar e etc. E esse ano não fez tanto calor, mas ainda assim o verão está se transformando numa estação muito ruim, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, né? Que eu quero sempre relevar o peso, né? As pessoas têm que ter isso bem claro nas suas mentes, né? O nosso canal aqui foi calcado, firmado aí em toda a presidência do Donald Trump, do grupo MAGA, da Nova Nova, porque isso é um peso relevante, pessoal. É uma influência forte nos destinos da América Latina. E por que eu resolvi fazer esse áudio agora? Porque eu considero o nosso canal como um canal escola. Quando a gente dá alguma notícia aqui, eu uso a notícia para explicar algo no quesito da geopolítica, sempre de maneira pragmática, né? Então esse não é um canal de notícias. Tem gente que vai aí e escreve muito obrigado pelas notícias. A pessoa está enganada, porque a notícia é falada, é dada. Às vezes eu pego veículo de esquerda para dar notícia, veículo globalista, porque a notícia, o fato em si, quem vai interpretar sou eu, né? Eu quero saber o fato. Aí explodiu não sei o que, não sei aonde. Tá, é o que me interessa, é o fato. A interpretação, eu que vou fazer aqui no canal, né? E tem gente que vem reclamar, mas você está lendo uma matéria da Veja. Não interessa de quem seja, interessa como eu vou interpretar, né? Sempre de maneira pragmática e botando o peso da geopolítica e da guerra do cume da montanha naquele fato, tá? Então, primeiro lugar, né? Primeira coisa que eu quero dizer aqui, não interessa o veículo que vai me passar a matéria, né? A análise do jornalista não me interessa, eu não vou levar em consideração, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu estou observando muita gente, seja nos comentários dos nossos vídeos aqui no YouTube, seja nas mensagens que eu recebo no privado do Telegram, seja nos e-mails que eu estou recebendo, eu estou vendo muita gente ainda apavorada, né? Com, com a possibilidade das urnas. Esse é um caso, né? E apavorada com a possibilidade, tudo vai dar em pizza, não vai acontecer nada. Outros falam assim, o Trump não vai fazer nada pelo Brasil. E eu já cansei, gente, eu já cansei de falar aqui, explicar a situação à luz do pragmatismo da geopolítica. O Trump não está fazendo nada
pelo Brasil, ele está fazendo pelos Estados Unidos da América, que não podem, em hipótese nenhuma, pelo ponto de vista do grupo MAGA, seguindo a luz da doutrina Monroe, eles não podem ter uma nação do tamanho do Brasil, com o tamanho da economia brasileira, com o tamanho geográfico do Brasil e a importância que o Brasil tem para os destinos da América Latina, eles não podem, pelo bem dos Estados Unidos, eles não podem permitir que o Brasil seja uma nação comuno-socialista aos moldes chineses. É isso que as pessoas não entendem. Eles não estão, né? O grupo MAGA e o Trump não estão fazendo nada pelo Brasil. Vamos citar um exemplo aqui: o Irã. Né? E eu falo agora sempre, por causa da guerra, falando do Irã em várias análises aqui. O Irã, ele está a milhares de quilômetros dos Estados Unidos. Pelo menos 3 ou 4 vezes mais longe do que o Brasil. E ele é menor do que o Brasil no quesito população, geografia, né, tamanho da economia. E, no entanto, ele está atrapalhando e incomodando o governo do Trump, o MAGA, na verdade, os Estados Unidos. Né? Eles estão aí gritando morte à América há 47 anos, desde que esse regime chegou ao poder. Então, e ele não se compara com o tamanho do Brasil, e os americanos estão gastando bilhões e lutando contra o regime do Irã. Agora, você imagina, né, se acontecer a mesma coisa com o Brasil começa a desenvolver um regime parecido com o Irã, e daqui a 10 anos o regime brasileiro começa a ameaçar os Estados Unidos da América. O trabalho que vai dar é muito mais perto. Né? Se o Brasil, por exemplo, fosse como o Irã, quisesse fazer armas nucleares e instalar lá no norte e no nordeste, eles com certeza a propulsão dos mísseis chegaria até a América, coisa que o Irã não consegue, né? E está dentro do continente americano, afetaria muito mais os Estados Unidos. Então, obviamente que o MAGA, que o Trump, eles não querem deixar o Brasil chegar ao nível que chegou o Irã. Né? E seria muito pior para os Estados Unidos da América o Brasil tomar o mesmo rumo. Então, para falar pela última vez, eu sei que acabará não sendo a última vez, né? O Trump não está fazendo nada que ele esteja fazendo pelo Brasil, né? E sim pelo destino do próprio Estados Unidos da América, que precisa mudar o rumo das coisas no Brasil, né? É obviamente que a gente está falando de uma guerra híbrida, né? Guerra híbrida, o que significa? Guerra, principalmente guerra informacional, né? E tem muita gente ouvindo informações e interpretando de maneira errada. Tá cheio de canais aí no YouTube, e eu já observei, seja de esquerda, seja sem ideologia, seja gente que não sabe interpretar a situação, né? Dizendo que o Irã está ganhando a guerra. Gente, a cabeça de comando do Irã foi eliminada na primeira meia hora de guerra. Então eu pergunto, como é que você pode dar relevância e peso a uma informação que diz que uma nação que perdeu toda a sua cadeia de comando na primeira meia hora de guerra está vencendo a guerra? Pelo amor de Deus, né? E eu estou falando isso porque eu me sinto inútil. Eu falo, meu Deus, eu estou aqui há 7 anos sofrendo financeiramente com esse trabalho, porque não é fácil, tem que ficar apelando o tempo todo para as pessoas ajudarem o canal, seja com R$10, não dá mais para comprar um pastel de feira, né? Não dá mais para tomar café com pão com manteiga em qualquer padaria, e às vezes eu tenho que ficar aqui apelando. E 7 anos eu estou ensinando, aí depois de tanto tempo ainda vem algumas pessoas com esses conceitos, infelizmente, completamente errados, né? Então, eu considero vocês aqui, eu
com sinceridade, eu ando um pouco meio frustrado com tudo isso, né? Com o comportamento de algumas pessoas que ouvem um canal, que escreve tamanha bobagem aí às vezes, com tudo que eu me dediquei aqui para explicar para as pessoas, né? Para dizer como as coisas funcionam, né? Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, né? Nesse peso relevante da influência do Trump e do movimento MAGA nos destinos da América Latina e do Brasil. Eu já disse aqui várias vezes que as coisas são resolvidas tudo por dentro do que chamamos de democracia. Tá? O que significa isso? Que as coisas seguem um ritual, seguem um tempo. Né? Quando é o tempo da mudança do Brasil? Depois das eleições. Se nas eleições nós vamos mudar o governo, nós vamos mudar o Senado, nós vamos mudar os estados, né? Se a gente vai para a direita muito mais agora nas eleições de outubro desse ano, por que muita gente está cobrando mudanças radicais agora, em março, né? Então não seria de bom tom ficar imaginando que algo vai acontecer fora dentro dessa, vamos dizer assim, termo capa da democracia. Muito pelo contrário, tudo seguindo o rito democrático, né? Toda essa delação do Vorcaro, aqui agora falando do caso do Brasil, o caso do INSS, é para novamente, como naquela época da Lava Jato, escancarar para as pessoas como funciona a esquerda no poder, principalmente quando é um grupo político que já está há muito tempo se beneficiando aí do poder, né? Colocando toda a sua influência aí no poder. Então, isso aí é para arreganhar para toda a sociedade brasileira assistir como é esse grupo político. Aí a sociedade brasileira tem que ficar farta de tudo isso, com perdão da expressão, ela tem que ficar de saco cheio de tudo isso, como aconteceu na época da Lava Jato, e ficando de saco cheio, ela vai votar para mudar. Deu para entender? Você não vai fazer uma pessoa de esquerda, um ministro aí que está trabalhando para a esquerda, você não vai fazer ele mudar de atitude. As pessoas estão querendo que esses protagonistas mudem de atitude agora. Eles não vão mudar de atitude. Eles estão sendo beneficiados com tudo isso. Então não espere que ele mude de atitude. Espere que muito mais pessoas, milhões de pessoas, vão ficar fartas de tudo isso e empurrar efetivamente o Brasil para a direita. E aí o Brasil sendo empurrado para a direita, né? É que as coisas vão mudar. E aonde vem o peso relevante da influência do Trump e do MAGA, da Nova nos destinos? Mostrando para o povo tudo isso. Querem um exemplo? Quando o Trump fala assim, eu vou considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas e o teu governo tem que apoiar, ele está tentando falar para vocês ou para nós todos, olha, o teu governo ou vários personagens e autoridades aí da tua república, eles têm ligações com esses grupos, eles não vão deixar eu considerá-los como terroristas, porque eu considerando esses grupos como terroristas, eu vou me dar autorização para entrar aí e eliminá-los. E, obviamente, aqueles políticos, líderes e autoridades que estão junto ou têm ligações com esses grupos não vão permitir. Então, ele está escancarando isso para a sociedade brasileira, que vai ter que interpretar isso de uma maneira conclusiva e chegar a esse resultado. Olha, eu vou votar agora na direita porque essas pessoas aqui estão junto com o PCC, com o Comando Vermelho. Então, tudo que o Trump faz, obviamente, né, ele tem um peso de influência nos destinos do continente todo. Outra coisa, eu já expliquei muitas vezes aqui no canal, em todos esses 7 anos, o que é o terrorismo? É uma via política frustrada. Ou seja, é aquela via política que ela quer chegar ao poder, mas ela não tem mais credibilidade da população para chegar pelo voto e também não tem peso militar para chegar por um golpe de Estado, por influência armada ou por uma revolução. Não tem. Ele não tem força nem para receber votos e chegar ao poder e nem para fazer uma luta armada, uma revolução armada, né? Nem por meios
de força bruta. Então o que, que ele faz? Ele vem pelo terror, ele aterroriza aquela sociedade que não quer aquele grupo no poder. Vocês estão conseguindo entender? Então, assim, reparem que todas as nações onde a esquerda, né, ela não tem, ela não chega ao poder, seja por via de voto, seja por via armada, por luta armada, que eles já não fazem mais isso há muito tempo, né? Eles atuam sempre no submundo e nos bastidores, influenciando na política, né? Tanto que a gente vê, né, esses grupos aí, PCC e CV, com certeza eles têm gente dentro da política. Eles têm gente aí com autoridades pesadas que tem pelo menos um grau de simpatia por eles, né? Então, é dessa maneira que eles atuam. Então, quando o Trump faz isso, ele está mostrando, está escancarando para a sociedade, né? Então, ele tem que acabar com esses grupos para quê? Para que eles não resolvam depois vir pela força bruta num momento posterior em que eles estejam muito fracos em credibilidade e fracos politicamente, que é o que está acontecendo. E o perigo é que eles não estão fracos financeiramente, porque eles roubaram muito, né? De várias nações aí, de várias que eles estiveram no governo. O Maduro vai entregar tudo isso, já deve estar entregando, né? A delação dele começou dia 17, segunda-feira passada. O general Carvajal já entregou muito disso, né? E tudo que o Trump está fazendo, esse combate ao narcotráfico na América Latina e ao Irã, ao governo iraniano, é para enfraquecer esses grupos. Veja, o Irã é a cabeça de comando, né? O regime iraniano é a cabeça de comando de tudo que não presta naquela região do Oriente Médio, ali indo para a Ásia. Vem do Irã, eles bancam e financiam tudo. Hamas, Houthis, Hezbollah, todos os grupos radicais, né? E tudo que não presta aqui do nosso hemisfério é bancado por quem? Foro de São Paulo. Então, veja que são os dois grupos principais que o Trump vem atacando. Né? Porque a Nova chegou num ponto em que ela não vai se estabelecer enquanto esses grupos estiverem agindo. A gente já não está mais nem falando em non, percebam? Não é mais nem anon. Se o Trump destruir esses dois grupos, né? Esses que atuam aqui na América Latina, os cartéis, a esquerda socialista latino-americana, e não mexer lá com a estrutura do regime iraniano, se ele não atacar essas duas bases de apoio de tudo que não presta no mundo, não tem como, né, a Nova continuar no poder por muito mais tempo. E se ele atacar esses grupos e tirá-los de ação, tirá-los de cena, também não vai ter como os globalistas tentarem atuar. A agenda deles vai ser lançada para daqui a 50, 60 anos. Os planos deles vão ter que ser refeitos por um prazo muito longo, né? Então, eu vejo gente aí que fala, não, o Trump não deveria ter feito a guerra. Talvez ele não devesse ter feito a guerra agora, antes das eleições, como eu estou sempre falando aqui, das eleições de meio de mandato. Mas em algum momento, nessa volta ao poder dele, e eu já disse isso antes dele ser eleito, ele teria que radicalizar contra esses grupos aí, aqui na América Latina e também lá, né? Ele teria. Ele não teria outra opção. E ele resolveu fazer isso agora, logo de cara. Não tem muito tempo, né? Então, voltando aqui ao tema da nossa análise, né? Você tem que considerar todo esse peso do Donald Trump e do Grupo MAGA nos destinos da América Latina. Olha o quanto já mudou. Caiu a esquerda na Bolívia, caiu a esquerda no Chile, Cuba está indo para o saco, com o perdão da expressão. Na Venezuela ele já está mandando. Agora, essa semana, Delcy Rodrigues demitiu toda a cabeça de comando do exército chavista que tinha lá. Ou seja, os cubanos foram todos embora. Cuba está indo para o buraco também. A Venezuela já foi, Cuba está indo. Por que é que o Brasil, por que é que o regime de esquerda brasileiro sobreviveria a todo esse furacão? Me digam, porque eu vejo pessoas com medo ainda aí, desesperadas, né? Me escrevendo aqui, você acredita que vai dar tudo certo pela eleição? Você não está vendo o Trump colocando aí cada peça no quebra-cabeça? E eu aqui, né, todos os dias vindo explicar o movimento, né?
Veja, esse é um canal escola, eu tenho que ter orgulho dos meus alunos e não desgosto, não é verdade? Né? Então, imagina se eu tivesse que aplicar prova, que nem numa escola, quantos não seriam reprovados, né? Porque estão aí sempre escrevendo besteiras. A besteira mais clássica é: o Trump não vai fazer nada pelo Brasil. Como se ele estivesse fazendo algo pelo Brasil e não pelos Estados Unidos. Né? Então, bom, eu quis fazer essa análise aqui para deixar as coisas mais claras do que às vezes, evidentemente, elas parecem ser, né? Com todo esse processo de censura, de opressão que as mídias vêm fazendo. Às vezes não dá para falar tudo tão claramente, mas acaba ficando nas entrelinhas. Essa análise aqui é para botar tudo às claras, né? Então é assim, o Trump precisa acabar com esses grupos que ele está considerando como terrorista para evitar com que a esquerda socialista volte pela via armada, tá? Como ela fazia nos anos 60 e nos anos 70, que os militares brasileiros, no caso aqui no Brasil, combateram muito esses grupos, né? Aqueles famosos Vanguarda Revolucionária Palmares, MR8, Comando de não sei das quantas, eles faziam esses grupos e vinham para a briga, né? E, obviamente, né, eles têm ligação com os regimes lá do Oriente Médio. Tanto que o tal do Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito pelo Carlos Marighella, que foi um guerrilheiro famoso brasileiro, que foi morto na Operação Bandeirante do Drops, né? Do DOPS, Operação Bandeirante, né? Ele foi morto aqui em São Paulo, na Alameda Casabranca, em novembro de 69, por aquele delegado doutor Sérgio Paranhos Fleury, né? Que era o chefe ali do DOPS e da Operação Bandeirante. Né? Então, o Marighella escreveu o tal do Manual do Guerrilheiro Urbano, que é um compêndio de regras aí, outras aberrações para as pessoas fazerem guerrilha dentro de áreas urbanas. E esses grupos, o Hamas, o Hezbollah, eles usam o Manual do Marighella em suas ações. Então tem forte ligação. Então compreendam que o Trump está vindo para cima de um grupo só. Uma parte dele está aqui na América Latina, outra parte está lá no Oriente Médio. Né? Então por que, sabendo disso, você vai ficar aí falando que não tinha que fazer isso? Não, o Irã está vencendo a guerra. Não está. Não está vencendo a guerra. O grande problema que ele deverá ser contornado é a passagem, né, do petróleo daquelas grandes nações árabes ali do Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz, que mais cedo ou mais tarde vai se resolver. Né? O Trump está até mexendo ali naquela ilha de Karg, ele está tentando atacar a ilha de Karg ali, que eles controlam o Estreito de Hormuz por ali. Dizem, né, estou vendo boatos que os iranianos estão cobrando 2 milhões de dólares por cada navio para passar por lá, para deixar passar em segurança. Ou seja, eles querem se recapitalizar, não é? Porque eles perderam muito aí com os ataques americanos e israelenses. Mas então, para a gente terminar essa nossa análise, sejam mais otimistas, né? Enxerguem a coisa de maneira diferente. A gente está vivendo um momento agora melhor do que os últimos 6, 7 anos. Porque mesmo ali na época do Jair Bolsonaro, desde quando ele não conseguiu colocar o Ramagem como diretor da Polícia Federal, a coisa só degringolou. Ele não conseguiu mais governar, né? A coisa só. Ele evitou que o desastre fosse maior, né? Na época da pandemia e nos anos em que ele governou. Mas efetivamente degringolou dali a situação, né? E então, agora a gente está vendo todos esses agentes globalistas e esquerdistas aí na corda bamba com as delações aí que vão ocorrer, né? Grupo Master, Banco Master, né? O pessoal aí envolvido no INSS. A gente está vendo o peso do Donald Trump e do governo MAGA, né? Botando um baú num ombro e um piano de cauda no ombro desses aí, sabe? Fazendo pressão para essa gente sendo exposta à sociedade. O Flávio disparando nas pesquisas, disparando
Flávio está disparando nas pesquisas, né? Alguns institutos aí como o Futura já estão dando que ele está 9 pontos acima do Lula no segundo turno. E eu acho que o Lula nem vai concorrer, né? Não vai querer perder por tanta diferença, capaz de não concorrer. Então, gente, sejam mais otimistas, né? Esperem que esse ano a gente vai resolver melhor a situação, né? Não... E outra, pensa 2, 3 vezes para escrever alguma coisa aí no canal, né? Esteja ciente de que você realmente está certo, né? Quando você vai escrever alguma coisa aí no canal, né? Todo mundo acho que deveria escrever alguma coisa. Tem gente que nem escreve nada, ouve o canal, não escreve nada. Acho que todo mundo deveria escrever alguma coisa. Eu gosto, eu leio sempre. Mas, por favor, né, não venha falar assim, o Trump não vai fazer nada pelo Brasil. Porque eu já disse aqui dezenas de vezes que não é pelo Brasil, é por ele mesmo, né? Que ele não pode deixar o Brasil tomar o rumo que está tomando, né? Então é isso. De resto, eu quero terminar a nossa análise aqui, desejando parabéns para o presidente Jair Bolsonaro. Hoje é aniversário dele, né? Se não me engano, ele faz 71 anos de idade hoje, 21 de março, último dia do verão. Gente, muito obrigado a todos. Colaborem com o nosso canal. Acho que março eu já falei dezenas de vezes, né? Para o pessoal colaborar, que está sendo um mês terrível. Terrível, né? E a gente trabalha aqui, a gente se dedica muito a esse trabalho, então por favor não deixem de nos ajudar. Segue aí a chave do Pix e a conta no Banco Bradesco. Muito obrigado a todos, um excelente final de semana. Eu voltarei amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.